Bem-vindo a mais esse vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai ver mais um corte, né, da entrevista da doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra. E as entrevistas dela, elas sempre trazem informações interessantes, né? Nesse pedacinho aqui, já no final da entrevista, no podcast, né, da Inteligência Limitada, ela fala a respeito da relação entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Sabia que o nosso intestino tem neurônios? Ele é o nosso segundo cérebro. E qual a relação, né, do intestino com o psicológico, com o cérebro? E por que é tão importante manter o nosso intestino funcionando de maneira correta? Daí a importância do nosso projeto de saúde com água magnetizada. Então vamos assistir juntos a essa entrevista. E se você já se interessou pelo assunto, não deixe de dar um joinha e se inscrever aqui no canal para a gente divulgar para mais pessoas. Nosso contato aqui abaixo do vídeo, se quiser mais informação sobre o nosso projeto. Então, vamos ao vídeo. O que mais, Lene, de perguntas? Eu pensei que você ia pedir para contar que mais algum caso. eu tenho déficit de atenção, então eu vou pensando uma coisa. Tem que ter script. O Cronos pediu para você falar um pouco do TDAH. Pois é, o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Eu até acabei de falar que eu sou, né? Eu sou. A gente teve um episódio aqui com Gaveta que ele se assumiu também, ele falou que ele tem esse problema também, eu né? tenho. É? Eu tenho. Transtorno de déficit de atenção é um tipo de funcionamento cerebral onde o cérebro nasce com uma capacidade de ter excesso de pensamento numa velocidade maior. Então é como se fosse um grande... A gente capota nos nossos pensamentos. Entendi. Você vê que de vez em quando você fala assim, não, vamos voltar aqui. Por quê? Porque para mim um pensamento gera outro. Vai indo e vai ramificando. Exatamente. Entendi. Como se fosse a janelinha do Windows, né? Você vai abrindo. Isso é um tipo de funcionamento cerebral. Aí você pergunta, por quê, Bia? Existe o lobo frontal, que é a nossa testa aqui, que é o maestro da orquestra cérebro. Tudo no cérebro é pensamento, tá? Então, pensamentos são aquelas conexões todas. E pensamentos, muitos se perdem, muitos viram ação. Mas a gente tem muito mais pensamento do que ação. Exato. Tá? Então, tudo é pensamento no cérebro. Se você tem um sistema frontal, lobo frontal, que é responsável por filtrar o excesso de pensamentos, para que você não se perca e chegue à ação, se ele funciona legal, ótimo. Porque ele controla a tua impulsividade, ele controla o teu pensamento. Aquele famoso... É como maestro. É aquele famoso, tô na beirada de um prédio e vem uma pula desse prédio. Já aconteceu isso com você? Não, isso é um pensamento intrusivo. Cara, é muito estranho isso. Mas isso, isso é ansiedade. Já. Cara, de onde veio esse pensamento? Isso é um pensamento intrusivo, isso tem a ver com toque. E isso não é necessariamente toque, porque toque é ansiedade. Isso é um momento ansioso teu, que você pode ter pensamentos intrusivos. Mas parece que o pensamento não é meu. Exatamente, por isso que é intrusivo. É um pensamento que introduz na sua cabeça sem você querer. Mas vamos supor, nesse caso do pensamento não é uma intrusivo... vontade de... Não, é um pensamento. É um pensamento solto. Então, o que acontece? Você pode ter uma ansiedade tão grande que acelera os seus pensamentos. E aí o filtro não consegue filtrar, porque a gente pensa muita bobagem. Vem esse pensamento, vem imagem, você fala, ei, aí você vai até pra trás. Mas assim, por quê? Porque o teu lobo frontal, tudo bem, tá trabalhando, ele fala, ei. Pode até ser uma coisa dos antepassados de proteger a gente, de fazer uma imagem do que seria se você pulasse e falar, é perigoso, então não pule. Isso, talvez, que a gente fala de simulação de perigo. O cérebro tem essa capacidade. Que o sonho talvez também faça isso, né? Que no sonho você também está fazendo vários testes do que poderia ser. Pode. Em sonho existe pensamento. Não tem uma hora que você fala assim, e se um dia acontecesse isso comigo? Pode ser que... frio, né? Exatamente. Pode ser que o cérebro tenha essa função de gerador de possibilidades. Nossa, que fantástico isso. Que fantástico. Só que tem que, às vezes, esse gerador tá tão acelerado e o lobo frontal não consegue filtrar, que te dá uma sensação. Pô, pra que eu pensei isso agora? Porque tem horas que você imagina isso racionalmente. Pô, se acontecesse isso que aconteceu com fulano, como é que eu agiria? Isso é o simulador. Mas tem hora que sai do controle. O lobo frontal, no caso do ansioso, ele é sobrecarregado. Porque quando você está muito ansioso, você acelera seus pensamentos. Tá? Não é que ele não funcione bem. Ele foi sobrecarregado naquele momento. E depois que diminui aquele
aquele pico de ansiedade, volta ao normal, volta a funcionar. No caso do TDAH, ele funciona menos. Ele nasce funcionando menos. Aí você vai falar, tá, então o cara, se funciona menos, o cara tem que ser menos. Não. Se o filtro funciona menos, o cérebro como um todo funciona mais. Porque tem excesso de pensamento, excesso de impulso. O funil... Isso. É maior o que está saindo. Entendi. Isso. Entendeu? É como se o maestro tivesse desorganizado. Então, mas de certa forma você tá gastando mais energia elétrica. Com certeza. Isso te traz um cansaço. Exatamente. Tanto que o TDAH, ele não tem tendência a deprimir, ele tem tendência à exaustão mental. E isso acontece o que com exaustão mental? É aquela coisa que tem uma hora que ele para... Você fala, ai. Não, ele não quer nem falar. Ah, é? Por exemplo, eu tenho preguiça de falar. Quando eu tô em exaustão... Não, quando eu tô em exaustão, é muito engraçado. As pessoas que me conhecem falam assim... Por exemplo, minha mãe me conhece bem, que minha mãe é TDAH também. Ah, tá. Então, eu ligo... Aí ela me liga e fala, oi filhinha, tudo bom? Eu falo, oi mãezinha, tudo bom? Aí ela fala, não sei o que, eu, aham. Aí ela fala, filha, tá exausta, né? Aí eu falo, dorme umas 12 horas que passa. E passa, né? E passa! Porque o TDAH... É uma exaustão mental. Dos pensamentos. Eu tenho isso e tem uma coisa que acalma a gente, que é ver um nada, né? Então você vai para um filme de... Qualquer coisa. Aí a pessoa... Mais bobo possível, isso, né? que tipo assim, eu não posso pensar. Tem que ser um desenho animado, aquele bem ridículo, Tom e Jerry. Aí, é engraçado que nessas horas, se eu estiver vendo algum programa sério, a pessoa passa, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Mas você está vindo? Eu falei, mas eu não estou captando nada. Só um monte de imagem. Exatamente. Então, quando eu estou muito cansada, eu tenho essa intimidade com todo mundo, eu falo, estou entendendo nada que você está falando. Tá tudo aqui, ó. Nossa! Isso, e todo TDAH acaba tendo um grau de ansiedade maior. Por quê? Por causa da velocidade. Agora, qual é a grande magia do TDAH? Primeiro que a gente se acha uma fraude. Que a gente consegue fazer uma opção de coisa e depois fala, como é que deu certo? Porque eu não consegui me organizar. De onde veio essa ideia? Eu sempre me lembro disso. Tanto que a primeira entrevista que eu fui página amarela da Veja, vem lá o texto. Eu me achava burra. E é verdade. Eu, quando passei para medicina, eu sempre achava que... É a síndrome do impostor? Tinha isso. Tinha. O TDAH tende a ter isso. Eu sempre achava que a pessoa ia chegar na porta para dar um aviso na faculdade e falar, Ana Beatriz, foi um erro, você não passou. Sai daí. Sai daí. Venha tomar seu lugar aqui fora. Alguém vai descobrir um dia que eu sou uma impostora. Exatamente. E aí você vai tendo isso. Por quê? Ao mesmo tempo, eu sempre tive umas sacações assim, que eu mesmo falava, caramba, como é que eu consegui sacar isso? Por quê? O que é uma ideia no cérebro? É um pensamento que cruza com outro. É uma associação de pensamentos diferentes. Exatamente. Quando um pensamento cruza com outro, você tem uma ideia. Se você tem excesso de pensamento, numa velocidade maior, a probabilidade de cruzamentos... Maior. De ter ideia maior. Óbvio que você vai ter também muito mais ideia idiota. Claro, Mas se você tem uma quantidade maior, a possibilidade de ter uma delas criativa é enorme. É um treinamento, né? Vou dar um exemplo que todo mundo aqui vai associar. Henry Ford, o criador do primeiro carro. Ele começou... Por que se chama Ford T? O quê? O modelo, o primeiro carro do mundo, Ford T. É? Por quê? Porque ele começou a experiência no A. No? A. Ford A, B, C, D. Ele foi testando. E aí chegou uma hora, lá pelo D, ele já não tinha dinheiro. Aí ele foi num banqueiro. O T é porque já... Foi o T. Só funcionou no modelo T. E aí chegou uma hora que ele não tinha dinheiro. Aí ele hipotecou a casa. Chegou, a hipoteca foi até o M. Aí ele foi num banco, chegou para um banqueiro, olha, eu estou te fazendo uma proposta que eu estou inventando o automóvel. Que não vai ser uma carruagem. É uma máquina que vai se mover. O banqueiro olhou para a cara dele, para que você vai inventar essa coisa se já tem a carruagem e o cavalo? Que não custa nada pra gente. Aí ele falou, tá, então você não quer? Não, o que eu posso fazer é aumentar um pouco a hipoteca da sua casa. Se você não me pagar em 6 meses, eu tomo a casa.
Ele chegou em casa e falou para a mulher falou, se tomar a casa, vai perder a casa e a mulher. E aí o bicho ficou hiperfocado, porque o TDAH tem isso, quando ele gosta de uma coisa, ele fica... Ele é hiperfocado. Aí, por fim, chegou no modelo T. Ele foi no banco e falou, última chance, eu te dou para você ser sócio, porque agora funciona. Aí o cara, tá bom, mas eu só te dou tanto. Aí ele chegou e falou assim, ok, com esse tanto, eu vou ter que produzir de uma maneira muito organizada para não perder. Da linha de montagem. E ele falou o seguinte, você pode escolher qualquer cor, o carro que você quiser, desde que seja preto. Por quê? O carvão, as minas de carvão, era muito barato. Aquele lixo, o pigmento, que era lixo. Então era o único que ele podia comprar. Então as pessoas acham que ele escolheu preto, uma cor chique. Não, era mais barato que tinha. Então, durante muitos anos, os carros eram só pretos. Entendi. Entendeu? Caramba. E foi uma ideia genial que ele teve. Agora, ele teve a ideia A, B, C, D. Mas não se sabe, por exemplo, Einstein tinha TDAH. Nunca... Não sei. Engraçado, assim. É bem provável, né? Porque Einstein era péssimo de matemática, né? Mas teve a inteligência de casar com a melhor matemática do mundo. A mulher do Einstein, ela era um gênio na matemática. Então ele tinha a ideia das leis, mas era ela que botava no papel. Eu acho que ele, além de ser extremamente criativo e genial, ele foi inteligente. Total. Ô, Lene, em cima de algum assunto que a gente falou, você tem mais alguma pergunta? Não necessariamente. Mas tem um assunto aqui que eu acho que é interessante, que fala sobre nutrição e psiquiatria. Que é a nutrição psiquiátrica, né? A Isabel está pedindo para falar um pouco sobre isso. Que assim, ela fala aqui, ó. Doutora Ana Beatriz, a psiquiatria está cada vez mais unida à neurobiologia. Neurobiologia, neurociência. E a nutrição psiquiátrica, pode falar algo a respeito? Nossa, eu nunca ouvi falar. Não só falar, como avisar. Como é o nome dela? Isabel Dauge. Isabel, provavelmente até o meio do ano eu estou lançando um curso online sobre isso com uma nutricionista, que é a doutora Lília Teixeira. Nutrição? Psiquiátrica. Nossa, o que é? Por quê? Existe por exemplo, se você tem diabetes, você tem um nutricionista que vai botar ali o que você pode e o que você não pode. O tipo de carboidrato, o que é mais saudável, o que não é. Por exemplo, diabetes não pode comer manga. Porque as pessoas falam, fruta. Fruta tem açúcar à peça, frutose. Exatamente. Então tem gente que fala assim, eu não boto açúcar no cafezinho, mas aí come o abacaxi inteiro, entendeu? E não sabe porque fica diabético. Na mesma maneira, o funcionamento, você tem alimentação que favorece o coração. Exato. E o cérebro também. E durante muito tempo a gente negligenciou nisso. Então, por exemplo, tudo que faz bem para o coração faz bem para o cérebro. Por quê? Porque o cérebro precisa de vascularização. O cérebro consome 1/5 de tudo que a gente come. Transforma em glicose. 1/5? Se ele não estiver pensando muito. Nossa. Se ele estiver no hiperfoco, 2/5. Tá? Então ele tem um gasto energético imenso. Então a gente precisa de coisas que façam o cérebro ter uma circulação. Então tudo que faz bem. Ao mesmo tempo, existem doenças que a gente sabe que precisam de determinados nutrientes. Por exemplo, deprimido. O deprimido tem que ter vitamina D acima da média. Porque a vitamina D é fundamental para a produção de serotonina. Que vem do sol. Não, melatonina. Não, a D. A D vem do sol. Mas, por exemplo... Tomar sol é bom. Mais ou menos. Ah, não é? Por quê? Para você ter a tua dose diária de vitamina D, que seria mais ou menos 10.000 unidades, você teria que tomar sol, tá? Pelado ou pelada, durante 10 minutos, entre 10 e 11 horas. Qual é o dermatologista que vai permitir que isso ocorra? Primeiro que você não vai ter onde ficar pelado para fazer isso. É 10 minutos. Aí o que as pessoas fazem? Põe o braço, aí fica o braço e não absorve. Você precisa daqueles 10 minutos no corpo inteiro. Entendeu? Então, assim, tem gente que fala assim, mas a minha vitamina D tá normal. Sim, mas para produzir serotonina, uma pessoa que tem menos, eu preciso de mais.
Então, eu preciso de níveis entre 40 e 50. Quando você vai vir ali no laboratório, que o nível é acima de 29, de 28. Para o deprimido é pouco. Para a tua imunidade é pouco. Entendeu? Por exemplo, L-triptofano. L-triptofano é o aminoácido que faz... Imagina que a serotonina, que é um antidepressivo natural, que atua na qualidade dos pensamentos. Tá. Quem tem serotonina baixa tem pensamentos intrusivos, obsessivos e negativos. Muito. Então, o que acontece? Imagina que a serotonina é uma parede. O tijolo que faz essa parede chama L-triptofano. E o cimento que cola isso é magnésio, é zinco. Então, para eu fazer isso, eu preciso dessas substâncias. Entendi. Aí você fala, se você é deprimido, você tem tendência a ter menos esses elementos. E outra coisa, deprimido não pode ter intestino preso. De jeito nenhum. Porque a maioria onde se produz serotonina? Cérebro e intestino. No intestino se produz mais serotonina e dopamina do que no cérebro. Cara, e tem neurônio no Tem, no intestino? Quando eu descobri isso, eu achei incrível. O intestino é o segundo cérebro. Literalmente. O Hélio Póvoa, o cara que trouxe esse conceito de ortomolecular para o Brasil, o livro dele da década de 80, eu me lembro que eu li esse livro, o segundo cérebro, o intestino. Nossa. Não precisa nada. Qual o termo que se usava antigamente para falar que a pessoa estava com o intestino preso? Fulano está enfesado. Retenção de fezes. Exato. Então, por exemplo, quando chega um paciente, eu falo, não tem como o intestino não funcionar. Porque tem gente, principalmente mulher, que chega e fala assim, como é seu intestino? Não vou ao banheiro. É razoável. Eu falo, não, mas o que é razoável? Você vai ao banheiro todo dia? Não, uma vez por semana. Eu falei, isso é péssimo. Tem gente. Nossa, gente, uma vez por semana? Vocês não têm noção do índice de intestino preso. Primeiro que intestino preso é o que predispõe câncer de intestino. Nossa. Quem tem intestino preso vai ter câncer de intestino. Caramba, uma vez por semana. Eu falo assim, tem que ir todo dia. A gente vai ter que usar fibra? Vai. A gente vai ter que usar azeite. Tomar uma colher de azeite. Que, por sinal, o azeite faz bem para o intestino funcionar e para a produção de dopamina e de serotonina. E faz também para a circulação sanguínea. Olha só. Então, tem gente que fala, mas eu não tomo azeite. Eu falei, então, toma óleo de rícino. Vamos pro azeite, então. Então, vamos pro azeite. Né? Então, assim... isso que ela está falando é fundamental. Nossa, que e isso vai ter que ser uma coisa que vai ter que sair com a prescrição, porque não adianta você dar o remédio, porque se o intestino está preso, além de não produzir, por que não produz? Porque o intestino preso, as fezes retidas, elas se ficam ali mais tempo, elas inflamam a mucosa do intestino. A mucosa do intestino é onde é produzida essas substâncias. Então você tem um processo inflamatório. Entendi. Não produz. E aí, o que essas pessoas fazem? Aí pegam esses remedinhos maravilhosos, que dão uma diarreia horrorosa, né? Que todo mundo que faz colonoscopia tem que tomar. Tomei, nossa, essa semana. Todos nós que fazemos tem que tomar. Agora, imagina quem toma isso todo dia. Tem gente que toma todo dia? Para tentar ir ao banheiro. Isso acaba com a flora. Acaba com a flora, que é fundamental para a proteção, para a produção dessas substâncias. Entendi. E outra coisa, quando esses remédios fazem efeito, levam toda a produção de serotonina, de dopamina, vai-se embora. Nossa. Então, isso que a Isabel está falando é fundamental. E a gente está tentando, eu estou fazendo esse trabalho desde o ano passado com a Lilian, porque a gente está tentando separar qual é a alimentação, por exemplo, o TDAH. O TDAH, no problema, não é serotonina, é dopamina. Entendi. Então, existe um aminoácido chamado L-tirosina, que é o tijolinho que forma a dopamina. Então, isso Nossa, que interessante. Exatamente. Isso. São conhecimentos novos, né? Eu acho que sempre tiveram aí, mas eu acho que Mas eu nunca tinha ouvido esses termos, por exemplo, né? Eu acho que a gente está começando a entender que as coisas não são separadas. São todas interligadas, né? O que você come, o que é absorvido... sempre falaram, você é o que você come, né? Exatamente. Mas é literal. Né? É literal, não é só para o corpo, porque eu vejo as pessoas sempre fazendo
alimentações específicas, porque eu tenho que aumentar minha massa muscular, porque eu não sei o quê. As pessoas não se tocam que está tudo interligado. Até a parte emocional, a parte psicológica, nossa. Bioquímica. Faz sentido, né? Olha só, quando uma pessoa fala assim, ai meu Deus, por que comigo, né? Quando ela tem uma doença. Gente, a quantidade de reações químicas que existem a cada segundo no nosso organismo é uma coisa inacreditável. São bilhões de reações bioquímicas por hora. A possibilidade de você nunca adoecer que é uma anormalidade. E dá exemplo dessas reações químicas. Comida sendo digerida... O tempo todo. Oxigênio sendo transformado. O tempo todo. Aí a pessoa fala assim, gente, mas por que eu adoeci? Gente, é o contrário. A gente, para se manter vivo, nessa forma física, que eu acredito que a vida ela existe na forma material e na forma de onda, de energia. Entendi. Tá? Nessa forma que a gente conhece, é o contrário da lógica. Porque você tem uma matéria... Dá um trabalho para manter isso aqui inacreditável. É a tal da entropia, né? Exatamente. As coisas tendem a decair.